Existe uma história das Mil e Umas Noites que fala sobre um pescador pobre e um poderoso gênio aprisionado dentro de um jarro. À primeira vista parece apenas um conto sobre fantasia, mas ao olhar com atenção percebemos algo muito mais profundo, porque esta não é apenas a história de um gênio preso por séculos. É a história de como uma mente pode ser transformada pela amargura, de como uma injustiça sofrida pode se tornar uma injustiça cometida, e de como aquilo que alimentamos dentro de nós, cedo ou tarde, molda quem nos tornamos. Há muito tempo vivia um velho pescador que tirava seu sustento do mar. Ele era pobre e tinha uma regra que seguia rigorosamente: lançar sua rede apenas 4 vezes por dia. Certa manhã, antes do sol nascer, ele foi até o rio e lançou sua rede pela primeira vez. Quando a puxou, encontrou apenas a carcaça apodrecida de um burro. Suspirou e lançou a rede novamente. Na segunda tentativa, encontrou um cesto cheio de lama e areia. Na terceira, recolheu apenas pedras e conchas. O pescador começou a perder a esperança. Afinal, aquela era a sua última tentativa. Ergueu os olhos para o céu e disse: Senhor, tu sabes que lanço minha rede apenas 4 vezes. Concede-me hoje aquilo que for necessário para sustentar minha família. Então lançou a rede pela 4ª e última vez. Desta vez, sentiu algo pesado. Seu coração se encheu de expectativa. Talvez fosse um grande peixe, talvez um tesouro perdido. Com esforço, puxou a rede para a areia. Mas o que encontrou foi apenas um antigo jarro de cobre, velho, pesado, selado com chumbo, e marcado por um estranho selo. Curioso, o pescador examinou o objeto. Não há peixe algum aqui, mas talvez eu consiga vender esse metal no mercado. Com uma faca começou a forçar a tampa. Depois de algum esforço, conseguiu rompê-la. Mas assim que o selo foi quebrado, algo extraordinário aconteceu. Uma fumaça escura começou a sair do interior do jarro. Primeiro lentamente, depois em grande quantidade. A fumaça subiu aos céus como uma coluna gigantesca. O pescador recuou assustado. A nuvem começou a se condensar. Tomou forma, braços, pernas e um rosto assustador. Até que diante dele surgiu um gigantesco gênio. A criatura ergueu os braços e exclamou: Ó grande rei Salomão, perdoa-me, nunca mais desobedecerei às tuas ordens. O pescador ficou imóvel. Então perguntou: quem é você? O gênio olhou ao redor e respondeu: Sou um dos gênios que se rebelaram contra o rei Salomão. Por isso foi aprisionado nesse jarro e lançado ao mar. O pescador engoliu seco. Então, eu quem o libertou? Sim. Por um instante o pescador sorriu, mas o sorriso desapareceu quando ouviu as próximas palavras. E por isso vou te dar a honra de decidir como você morrerá, humano insignificante. Morrer? Sei. O pescador ficou perplexo. Eu o libertei. Por que deseja me matar? O gênio respondeu: Quando fui aprisionado, prometi que daria riquezas a quem me libertasse, mas ninguém veio. Passaram-se séculos, então prometi tesouros, mas ninguém veio. Depois prometi poder, mas ninguém veio. E quando percebi que talvez jamais fosse libertado, jurei que mataria aquele que quebrasse meu selo. E agora você está diante de mim. O pescador sentiu o medo percorrer seu pescoço, mas não deixou que o pânico dominasse sua mente. Em vez disso, observou
o enorme gênio diante dele. Então disse: Antes de morrer, permita-me fazer apenas uma pergunta. Fale. Como um ser tão grande coube dentro de um jarro tão pequeno? O gênio franziu o senho. Você duvida de mim, inseto? Meus olhos duvidam. Então veja. Instantaneamente o gênio se transformou novamente em fumaça. A fumaça começou a entrar no jarro. Primeiro um sopro, depois um redemoinho. Em segundos, o gênio estava novamente aprisionado. Naquele instante, o pescador correu, pegou a tampa e fechou o jarro. O gênio percebeu tarde demais o que havia acontecido. De dentro do recipiente, começou a gritar: Abra! Abra! Imediatamente! Mas agora os papéis haviam se invertido. O pescador respondeu: E por que eu deveria fazer isso? Eu estava só brincando contigo, meu querido humano. Estranha brincadeira. Você pretendia matar quem salvou sua vida? O gênio então implorou, prometeu riquezas, prometeu recompensas, prometeu gratidão. Mas o pescador não se deixou seduzir. Olhou para o jarro, pensou em lançá-lo ao rio e temeu que o outro o encontrasse. Então cavou a terra e começou a enterrá-lo. De dentro do jarro, o gênio rugia: Maldito seja, pescador! Que tua miséria nunca tenha fim! Que teus dias sejam tão longos como o meu cativeiro! Mas o pescador continuou, firme, até que o jarro desapareceu sob a terra. Porque aprenderam uma lição que jamais esqueceria. Nem tudo que encontramos é um presente. E nem todo o coração preserva sua bondade ao longo do tempo. Talvez a parte mais impressionante dessa história não seja o poder do gênio, mas aquilo que aconteceu dentro dele. No início de seu aprisionamento, ele desejava recompensar quem o libertasse com grandes riquezas. Depois desejava revelar tesouros de valores inestimáveis. Mas conforme os anos se transformaram em séculos, algo mudou. A esperança deu lugar à frustração, a frustração deu lugar ao ressentimento, e o ressentimento acabou se transformando em ódio. A dor não mudou apenas seus pensamentos, mudou seu caráter. Hoje a psicologia reconhece um fenômeno chamado ruminação. É quando uma pessoa revive repetidamente uma dor, uma injustiça ou uma ofensa. Ela não apenas se lembra do acontecimento, ela o revive emocionalmente, de novo, de novo e de novo. Com o tempo, aquela ferida passa a ocupar um espaço cada vez maior dentro da mente. A neurociência mostra que o cérebro fortalece os circuitos que usamos com frequência. Em outras palavras, isso quer dizer que os pensamentos que repetimos tendem a se tornar caminhos cada vez mais fáceis de percorrer. Talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem transformar sofrimento em sabedoria, enquanto outras transformam sofrimento em amargura, ódio, rancor e inveja. O mesmo acontecimento pode produzir resultados completamente diferentes, dependendo daquilo que escolhemos alimentar. O gênio sofreu uma injustiça, mas o pescador não tinha culpa alguma. Ainda assim, seria ele quem pagaria o preço. E essa talvez seja a tragédia mais comum da vida humana. Pessoas feridas muitas vezes acabam ferindo quem nunca lhe causou dano algum. Filhos pagam por dores dos pais. Amigos pagam por traições cometidas por outros. Relacionamentos são destruídos por mágoas que nascem em histórias anteriores. O veneno continua sendo passado adiante de mão em mão, de geração em geração, até que alguém decida interromper o ciclo. A pergunta que esta antiga história nos deixa não é sobre gênios, é sobre nós mesmos. Quais pensamentos temos alimentados dentro da nossa mente? Quais sentimentos revivemos todos os dias? Que feridas continuam recebendo nossa atenção, nossa energia e nosso tempo? Porque aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos sabedoria, ela cresce. Se alimentamos gratidão, ela cresce. Mas se alimentamos rancor por tempo suficiente, corremos o risco de nos tornarmos parecidos com o gênio da história. Não presos dentro de um jarro, mas presos dentro das nossas próprias emoções. E talvez a verdadeira liberdade começa justamente quando decidimos não entregar mais o controle da nossa vida
as feridas do passado.